à noite que se uniram à igreja. I'm not trying to hurt you, but I'm telling you the Bible said their names were put on the Lamb's Book of Life since the foundation of the world. Não estou tentando feri-lo, mas eu estou lhe dizendo, a Bíblia disse que seus nomes foram postos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Exactly. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Poderoso Criador, mais uma vez aqui estamos e sempre nos é um prazer estar mais uma vez diante de Ti para falar contigo, mas também para Te ouvir. Não apenas falar, pedir, mas ouvir e obedecer. Tira o mal de nós. Cada pessoa já nasce com o mal, porque vem através do sexo. Mas o novo nascimento abole esse pecado original e nos dá uma nova vida. Ainda que temos esse carrapicho, que é esta carne, este corpo, para estarmos combatendo contra ela a vida inteira, mas sabendo que o Espírito Santo já tem tomado controle completo. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Eu creio que tenho falado algumas vezes sobre isso, mas eu quero comentar mais um pouco sobre mecânica e dinâmica. Eu creio que nesse tempo não estamos, talvez, descobrindo tanta coisa nova. Nós estamos precisando obedecer o que já foi descoberto. Tem hora que não obedece, não anda nas leis daquilo que já foi descoberto. Precisa andar naquilo. O que adianta saber se não obedece? Não vai adiantar nada.
Então vamos aprender um pouquinho que a mensagem ao nascer do sol, irmão Brana fala sobre estas coisas. Parágrafo 72, já é conhecido que nós falamos sobre a noiva, a igreja, a noiva, está aqui nesse parágrafo. Mas vamos aprender mais um pouco e tirar uma mensagem para nós hoje. Ali esteve o primeiro mólio que ressuscitou, o primeiro entre todos os profetas, o qual foi o Filho de Deus, o Rei de todos os profetas. Tem havido igrejas e mais igrejas, noivas e mais noivas, porém tem que vir uma, aleluia. Tem que aparecer uma noiva verdadeira. Tem que aparecer uma noiva verdadeira que não somente terá a mecânica, mas também terá a dinâmica disso. Isso fará com que a igreja se mova e viva no poder de sua ressurreição. Amém. A gente deve pensar bem nisso, porque falando de uma noiva verdadeira que tem a mecânica e a dinâmica junto. Não adianta você apenas ter a mecânica. Eu quero tratar hoje a mecânica como beleza, a dinâmica como caráter. Porque a mecânica aparece, a dinâmica muitas vezes não aparece. Você vê uma casa bonita e aquilo é praticamente uma mecânica. A dinâmica daquela casa mesmo está escondida. Chama-se alicerce. É o que sustenta tudo. Se não tiver aquele alicerce, o que vale aquela beleza de pé? Se tem beleza a mulher ou o homem, mas não tem caráter, de que vale esta beleza? Que vale a beleza da igreja? Se ela tem Bíblias, se ela tem livros do profeta, se ela tem fitas do profeta, se ela tem CDs do profeta, o que vale a igreja? Se ela não tem a dinâmica da Bíblia que o profeta usou, da mensagem que o profeta pregou, o que adianta? Ela é bonita, ela é a mecânica, mas cadê a dinâmica que faz aquilo funcionar? Billy Paul disse: meu pai sabia fazer funcionar essa Bíblia. Isso é bonito, isso é gostoso até de ouvir. Meu pai sabia fazer funcionar essa Bíblia. Porque ali não estava só a mecânica, mas estava a dinâmica. Quando você tem a dinâmica, faz a mecânica funcionar. O que adianta um carro bonito se não tem combustível? Você pode entrar, dar partida, ele não pega. Ele precisa desta dinâmica para poder incendiar o motor, para poder causar a combustão e aquilo funcionar. Mas é bonito, você olha no carro, que beleza. Mas tem carro bonito, novo, sendo empurrado. Tem hora que você vai ver o que faltou. Faltou gasolina. Ele está novinho, tudo nele funciona bem, mas se não colocar uma coisa que é essencial para ele também, toda a mecânica dele está em ordem. Cadê a dinâmica? Cadê o que faz pegar fogo? Cadê o que faz o crente pegar fogo? A dinâmica dele está muito boa. Ele é um crente de igreja, ele não falta numa reunião, ele ora, ele busca a Deus, ele dizima, ele oferta. Isso daí tudo é a mecânica. Cadê a dinâmica do crente? Porque a dinâmica é o que dá alegria para fazer aquela mecânica funcionar. Entende?
você tem que ter a dinâmica, o grande Espírito Santo que move, te dá alegria na hora da dor, da tristeza, da morte, que não é fácil, mas o Espírito Santo, ele vem, te consola, ele já chama consolador, ele chega e te consola. Tem horas difíceis na vida, mas há muita mecânica, a igreja é muita mecânica, a igreja tem movimento no rádio, na televisão, na internet, muita gente, muitos adeptos, isso tudo é mecânica. Cadê a dinâmica? Cadê o poder que faz funcionar esta igreja no cumprimento da Escritura, da palavra? Bem, você quer ver mais um pouquinho que o Mombrana ensina? Quem sabe pregar dinâmica, mecânica e dinâmica é Brana. É só nós aprendermos. Está tudo aqui. 72 ainda, Ao Nascer do Sol, tradução de Goiânia. Tem que aparecer esta noiva. Porém, se nós não chegarmos a esse lugar e encontrarmos esse ponto de que nos vale estar polindo as calotas das rodas, aí você diz, meu carro, bonito, mas não sai da garagem. Não tem dinheiro para pôr gasolina. Mas eu tenho o carro. Já está bom, eu tenho o carro. Aí passa o dia polindo as calotas. Deu carro bonito, mas não anda. Não tem a dinâmica. Não tem a gasolina. Oh, Deus. Me veio assim, eu tenho que falar essas coisas, porque me vêm essas coisas quando eu estou lendo. Me vêm essas coisas. Então eu tenho que falar. Eu vejo o natural e o espiritual. Você só pule o casamento. Mas cadê a dinâmica para fazer esse casamento funcionar? Essa mocinha, essa mulher nova, casada, mesmo velha, muitas vezes não gosto que chama de velha, idosa, ficou do mesmo jeito. Para nós que viemos da roça é uma coisa só. E muitas vezes não gostam que... Não, velho é o diabo. Assim, que pensa, me chama de velho, não gosto, me chama de velho. Velho é o diabo. É interessante, então vocês dois mesmo. Por quê? Tem tanto medo disso. Está caminhando para lá. E é esse espírito de não querer admitir o que é, já é do diabo. É um espírito que não admite ser velho, quer ser novo. Eu já preguei sobre isso. Acho que Deus já pega o pregador, é como Paulo diz, que Deus pega o sacerdote fraco, para que ele possa compadecer dos fracos. Então, Deus já tem que me pegar do jeito que eu sou, para poder falar para vocês tudo o que é. Tem que pegar desse jeito. E eu sou desse jeito mesmo. Não tem jeito de mudar. Você chega a certa idade, você tem que admitir. Está caindo, está morrendo. O profeta pregou isso. Ele olhou no espelho e disse assim, Brana, o que você tem que fazer, faça logo. Com 53 anos. 3 anos depois ele morreu. O que tem que fazer, faça logo. Você já está cansado. Contudo, era um homem que não era como nós, frango de granja aí. Era um homem que subia as colinas, correndo. Tinha condição para isso. De morte natural, ele mesmo disse que não era fácil dele morrer. Tinha que ser um acidente, porque de morte natural, ele ia viver muito. Mas vamos aprendendo aqui. Se pule muito a vida. Começando nos pormenores. Me dá um vestido para a ceia. Parece que é um vestido novo para a ceia. Parece que é o vestido que toma a ceia. Não é assim, Deus, me dê uma nova vida para cear. É difícil pensar.
E você mexer na era da mulher, isso daqui é a era da mulher, não adianta você pensar, é era da mulher. Tiatira era domínio feminino. Agora, a nossa, ela tem parte porque a mulher está nela, nua, cega, nua, infeliz e não sabe, para apontar para a igreja. Então, para mexer numa era dessa, você tem que mexer. É irmãs, é gente do mundo, é de todo lado. O que manda é a realidade. Você tem que saber que é a realidade das coisas. Se você come desordenadamente, você tem que saber que vai ficar obeso. Comeu desordenadamente. Se limitar a comer direitinho, não é passar fome, não. Tem gente que passa fome e morre também. Tem uns aí que não quer comer e quer ficar esbelta. Daqui a pouco o caixão aceita tudo. O caixão aceita esbelto também. Aí não come, vai emagrecendo, vai sumindo. Aí pronto, pega uma doença, não tem vontade de comer mais. Aí é triste. Tem de tudo na frente. Isso é o tipo de gente que existe hoje. A comida está aí, o alimento está aí. Irmão, nunca existiu um cardápio tão recheado como o nosso. Eu acho que de tanta fome que existe no mundo, nunca existiu tanta comida. Você vai nos lugares, serve. Você chega lá, o que você não tem em casa, tem 20, 30 misturas. Vamos comer aqui, tá bom. É tempo de fome, mas tempo de obesos. Porque nunca aprendeu a comer, nunca se limitou. De primeiro, nossos pais, como meu pai, comia bem. Ele comia muito, eu lembro que ele comia muito. Um caldeirãozinho dele é quase 2 litros. Mas ele arrancava toco, derrubava árvore o dia inteiro. Mas vai nós, frango de granja, comer 2 litros, nós não dura 2 meses. Pois não trabalha, não tem como mover uma energia, uma dinâmica para poder consumir aquele tanto de alimentação. Não tem. Então aquilo vai para o sangue, entope as nossas veias e daqui a pouco ponte safena em nós. Essa é a realidade. É falta de movimento e comer fora do normal. Certo? E bonitos. Fica bonito, cadê a dinâmica? Você fica assim, bonito, cadê a força? É tempo de gente bonita, é homem bonito. Uns rapagão assim que você olha nele, isso é homem. Não aguenta um trato. É como frango de granja, soltar um trato ele morre. Se você apertar no serviço, ele não faz nada na vida. Não dá nada. Só tem tamanho. Na igreja é assim também. A vida espiritual é aqueles pastorzão. Mas falou que o cordeiro sai do trono, morre. Dá um colapso. Eles não suportam nada. A igreja está cheia desse tipo de gente. É conforme você alimenta, é o que você é. Você tem que saber disso. Alimentou bem, você é forte. Alimentou mal, você só é gordo. Mas não é forte. Não aguenta as coisas. Tem hora que você vê o homem assim, aqueles músculos, você diz, daí debaixo de uma sacaria vai ser uma bênção. Ele quer caneta. Você diz, mas que tamanho de músculo estragado. Massa de músculo que é caneta. Se você der sacaria para ele, 50, 60 quilos, diz, não, caneta. Enquanto que isso, caneta devia ser para os irmãos mais magros por aí. Ó.
Caneta, escritório. Tem hora que dá até nojo. E homens tomando certos remédios, certas coisas, para ficar musculoso, aquela coisa tudo deformada. E tem gente que gosta e faz assim, mexe tudo assim. E fala, aquilo lá que é homem. Moço, aquilo não aguenta um traque. Não vou falar nem uma bomba, não. Bomba ele já toma para ficar daquele jeito. O que ele toma chama bomba, para formar um bomba. E a igreja está cheia de bomba. Os pregadores estão dando bomba para o povo. O que é isso? Bomba! Para ficar uma igreja bonita, musculosa, forte. E agora, o evangelho? Não, caneta. Cordeiro saiu do trono. Não, sangue do propiciatório. Meu Deus do céu. Então tem hora que você precisa ver o que está acontecendo. Meu Deus, porém, se nós não chegarmos a esse lugar e encontrarmos esse ponto, de que nos vale estar pulindo as calotas das rodas? Que benefício há em estar mudando a aparência ou dar-lhe uma polida completa, quando não tem nada de dinâmica? Olha, está pulindo, está ficando bonito, mas cadê a dinâmica? O que adianta beleza sem dinâmica? E agora as mocinhas vão aprender, porque eu acho que o nosso culto ensina tudo. Ensina a moça até trabalhar, ainda quer ser preguiçosa. Mas ensina a trabalhar. O que adianta uma moça bonita, que casa e não sabe fazer as coisas do lar para o marido? Que precisa chamar empregada. O que adianta? Oh, mas é uma beleza. E muitas vezes assim, eu não vou estragar minha beleza. Então põe aí uma Agar para trabalhar, porque eu não vou estragar minha beleza. Sara não era assim. Aquilo era, naquele tempo existia aquele tipo de empregada, de serva, mas não era como hoje. Para deixá-la sem saber nada. Tem mulher que não sabe fazer o café para o rapaz e para o trabalho. Se chegar, ela não tem o almoço pronto, ela não sabe fazer. Isso daí é coisa que as meninas têm que ir aprendendo desde pequeno, porque o serviço delas é isso. Elas devem ser especialistas nisso. Elas devem ser uma moça prendada. Uma moça prendada é aquela que sabe fazer de tudo. Você solta na mão dela uma farinha, sai bolo. Sai pão. Aquela beleza. Eu fui lá na casa do Luizinho, a irmã dele fez um pãozinho que nós estamos com vontade de voltar lá outra vez. Entende? Que pãozinho. Sabe fazer. Tem mão. Tem gente que tem mão. Tem gente que precisa trocar de mão. Tem gente que tem mão para fazer as coisas. Você come o arroz da mesma qualidade, feito por algumas mulheres diferentes, eles têm sabor diferente. É a mão. Ela sabe colocar o tempero. Agora tem uns não. Tem uns que vai de qualquer jeito. Aí ele se vira. E tem homem tão bom de apetite que se vira mesmo. Ele é tão bom de apetite que ele come de tudo. E a coisa está ruim e ele está mandando. E aquele frango branco, aquele peito branco, é uma coisa boa. Não tem um pingo de vitamina, parece pano. Está comendo pano, mastigando aquela coisa branca. A mulher vai fazer, não faz o frango, nem tem uma corzinha, ele já é branco. Ela deveria fazer alguma coisa para mudar a cor dele, para dar mais vontade de comer. Na hora que você chega lá, olha no frango, você desconsola, diz que palidez. Diz, franguinho, o que é isso, franguinho? Não tem alguma coisa que põe em você, para você mudar de cor um pouquinho, ficar mais marronzinho um pouquinho?
Pegar um pouquinho de cor para dar sabor. As irmãs estão achando ruim não, né? Se vocês não sabem fazer, tem que aprender. Certo? Tem que aprender a queimar cebola até para depois folgar o frango. Aí vai folgar o frango, faz que nem o pastor aqui falou. Chegou lá, o marido chegou, o que você está fazendo? Bem, a minha mãe mandou afogar o frango. Ela está com o frango lá dentro do tanque. Afogando o frango. Dentro do tanque. Tem hora que esse porque não sabe afogar aquele frango, fazê-lo da forma saborosa. Ela precisa aprender. Sabe por que eu estou falando isso? Para mais tarde você não passar vergonha. Passa vergonha. É tão bom saber fazer alguma coisa. E a primeira vez, queima. Não tem problema não. Para aprender tem que estragar alguma coisa. Queima o arroz, ou queima o feijão, o bolo queima. Isso é a primeira vez. Aí depois você começa a saber fazer as coisas. Mas primeiro estraga um pouco. E é tão bom estragar isso quando está casado de novo, porque depois casado de velho. Se estragar, o velho já é um ranzinza. Até quando você vai com esse negócio? Só queima nessa casa. Agora o casadinho de novo, bem, não deu certo. Não, querida, não tem problema não. Aí você vê ele comendo até aquele pedacinho queimado. Ele vai bem, é o amor, é o primeiro amor. Mas depois de uns 10 anos, você continua queimando para você ver. Até quando você vai ficar queimando e eu gastando dinheiro, estragando dinheiro com você, mulher? Mas que benefício tem em estar mudando a aparência ou dar-lhe uma polida completa quando não tem nada de dinâmica? Eu tenho que falar o que eu pensei, o que me veio, porque a mensagem me veio foi assim. Você chega, é muita aparência, a mulher cuida muito da aparência, e o rapaz, se chega, não tem o que comer direito. Mas tem mulher bonita. E alimentação, filho? Está tudo misturado. Mulher bonita, alimentação também bonita, e mulher feia, alimentação bonita, não tem problema não. Mas que saiba fazer aquilo ali, que está disposta em fazer aquilo. A mulher trabalha o dia inteiro fazendo coisa comigo. Lá em casa é assim, minha mulher não para. Tem hora que eu tenho que segurar o bolso. Eu falei, não, filha. Mas faz mesmo. Trabalha dia e noite. Isso é muito bom. Agora não adianta nós ficar tudo polidinho, bonitinho, e o lar. Vou mudar para o outro lado. E o que adianta ter tudo bonito, uma mulher bonita, que é a dinâmica que você tem, uma mulher. E deveria ela estar mecânica e dinâmica junto. Você não tem a dinâmica, você tem apenas a mecânica. A beleza feminina está no lar, a beleza feminina está ali. E cadê a dinâmica de um caráter que você pode confiar? Cadê a dinâmica de fazer aquilo que é de uma mulher fazer no lar? Não apenas do respeito, do caráter, mas daquilo que ela tem que fazer, que ela deve ir aprendendo a fazer desde pequeno. Muitas vezes a igreja não sabe fazer nada para Cristo. Se Cristo dá a escritura para ela queima. E a escritura está aí. Você pega as escrituras que Brana usou no seu dia. Aquilo ali foi dinâmica. Por quê? Irmão Brana sabia fazer funcionar esta Bíblia. Porque ele era mecânica e deu lugar para a dinâmica. Aquilo é a verdade. São Lucas 17, 26 a 30, cumpriu. Ele olhava e dizia, o seu nome é tal, você estava na rua tal, com fulano de tal. Não era fácil, não. Eu te vejo à beira de uma linha férrea. E aquilo ali foi esclarecedor. E quando ele falou com respeito ao que ela tinha feito,
e diz, vai e confessa para o seu marido. Ela diz, eu não posso, se eu fizer isso ele vai me deixar. Diz, você vai e diga para ele, porque ele tem o que confessar para você também. Aí ela arrepiou, ela sempre creu no marido. O meu marido não, quer dizer, eu tapeei ele, eu enganei ele, mas ele não me enganou não. Vai e traga ele aqui. Irmão, conversa de profeta não é fácil não. Aí ele ainda diz, você já ouviu falar de uma mulher que anda com vestido tal, na rua assim? Sim, então, traga ele aqui. Ele chegou e confessou, é verdade. É verdade, isso é dinâmica. Isso é São Lucas 17, 26 a 30 em dinâmica. Mas ele viveu em mecânica 2 milênios. São Lucas 17, 26 a 30 foi mecânica, 2 milênios. Apocalipse 10, de 1 a 7 foi mecânica, 2 milênios. Malaquias 4 foi mecânica há 2.500 anos. Mas no ministério de William Branham, a mecânica uniu com a dinâmica. Você vê Malaquias 4 funcionando, tendo uma mensagem que converte os corações dos filhos aos pais pentecostais. É que a dinâmica chegou, uniu com a mecânica e pôs a mecânica em funcionamento. E tinha um homem para aquilo ali. Apocalipse 10, de 1 a 7. Mecânica. Só pulindo as calotas. Bonito. Oh, Apocalipse 10, de 1 a 7, irmãos, que beleza. Um anjo forte descendo do céu. Logo ele brada como leão. Logo vem 7 trovões. E ele diz que o tempo acabou. O 7º anjo revela todos os mistérios. Aleluia, muito bonito. Mas é apenas mecânica. 2 milênios. Não me diga hoje, pregadores, pastores da mensagem, não me diga que Apocalipse 10, de 1 a 7 ainda é mecânica para você. Se é mecânica, o seu povo deveria procurar uma dinâmica. Porque a sua igreja não funciona. Não tem como fazer funcionar Apocalipse 10, de 1 a 7. Pois funcionou, já cumpriu aquilo. Em William Marion Branham, o ministério dele trouxe tudo à tona, claro. Apocalipse 10, de 1 a 7 cumpriu. Não há segredo mais, não há mistério mais. Tudo foi revelado nos dias da voz do 7º anjo. Aleluia. Você espera alguma coisa? Não, fica com a igreja, é pastor e igreja, só pulindo escritura, só pulindo as calotas. Ah, muito bonito, bonito mesmo. Olha, e depois que nós aceitamos a mensagem, ficou mais bonito ainda, porque nós pulimos mais aquelas escrituras ainda. Pulimos mais, mas cadê a dinâmica? Para fazer isso funcionar. Teve que vir um profeta. Eu estou dizendo isso porque no nosso tempo, esta mensagem que estamos pregando, você tem que saber que ela foi mecânica por 40 e tantos anos. Esta mensagem foi mecânica. Desde que o irmão Branham revelou os selos, ela foi mecânica. Não vimos dinâmica para funcionar, para vir e dizer, uma dinâmica que chega e diz, a era terminou. Só a dinâmica para fazer isso. Ela entrou e pôs em funcionamento os 2 lados da mensagem, que a mensagem que o profeta pregou. Os 2 lados. Ele pregou, a era termina no rapto. A era termina quando os selos são revelados. E quando chega a dinâmica na esposa de Cristo, pois funcionar as 2 coisas. E diz isso daqui, é porque revelou os selos, então terminou para nós. E vai terminar no rapto, a era de Laodiceia, porque ela continua até Laodiceia. Até o final, até o rapto. Laodiceia continua até o rapto, morna, cega, infeliz e não sabe. Mas aqui ela terminou, porque foi revelado os selos. Terminou as eras. Quem subiu no capítulo 4 de Apocalipse não foi todo mundo não. Foi Branham que subiu e o povo predestinado que creu nesta revelação. Capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha, eu tenho que falar o livro inteiro de Apocalipse.
Porque o William Branham veio, ele pregou tudo isso daí. Irmão Branham pregou até o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. Ela que na mecânica se preparando para ir para uma terra de dinâmica. E você está numa terra de mecânica, morte. Mas está preparando, olha, tem um lugar preparado para você. A dinâmica, novos céus e nova terra. Mas começa a viver isso desde já. Começa a sentir bem com isso agora, porque a dinâmica chegou. Apocalipse 10, 8 a 11, pois Apocalipse 10, 1 a 7, funcionar nesse dia. O que faltava, porque o irmão Branham disse que a noiva quem faz isso, porque ela e ele são um. Vamos chegar lá, senão não chega. Aleluia. Não importa quanto a mecânica esteja correta, tem que haver uma dinâmica para fazê-la funcionar. Isso foi o que provou, aleluia. Isso foi o que ele provou nesse dia de ressurreição. Ele não foi somente a palavra. Olha como isso aqui é bom demais. Jesus Cristo não foi somente a palavra. São João capítulo 1, verso 12. Capítulo 1, verso 1. Capítulo 1, verso 14 de São João. O verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o verbo. Mas ele não foi apenas esta palavra. Ele foi o próprio Deus. Não apenas a palavra. A dinâmica entrou naquela palavra, naquele dia. Desde o nascimento à ressurreição. A dinâmica entrou naquele corpo e não deixou aquele corpo na morte, mas o ressuscitou, porque ele viveu o tempo todo com a dinâmica operando nele. Ele foi batizado com a dinâmica. Como o povo, você quer ser ressuscitado? Seja batizado com trovões. Alguém diz, eu sou batizado com o Espírito Santo, eu vou ser ressuscitado. Meus irmãos, se você vai ser ressuscitado porque batizou com o Espírito Santo, os pentecostais também foram em 1900? Eles foram batizados. Essa ressurreição aqui, para esse dia final, não é apenas falar línguas, curar enfermos, expulsar demônio, sentir prazer no Espírito. Não é apenas isto, é a revelação total da palavra. É saber que esse mistério que Deus tinha que revelar, Ele não revelava para todo mundo. Ele disse, somente revelarei a minha esposa. Mas ninguém. A esposa, eles são os predestinados. Ele não foi somente a palavra, ele foi o próprio Deus. Foi a dinâmica na palavra o que fez com que o corpo de Jesus Cristo, estando frio, rígido e morto no sepulcro, se movesse à vida e levantasse de novo, movendo a mesma pedra. 73, ao nascer do sol, eu sou aquele que estava morto. Nós só temos um que veio dizer, eu sou aquele que estava morto. Eles estão esperando que o William Branham chegue e diz, não, aí quem vai dizer todos ressuscitados. Mas não só o William Branham, mas eles estão esperando que o William Branham venha e diz, eu sou aquele que estive morto. Foi só Cristo, só Ele pôde fazer isto. Agora, quando o irmão Branham vier, cumprindo estas mesmas ordens, a coisa vai acontecer da mesma forma, mas ele estará com o grupo completo da noiva, o corpo de Cristo completo, quando ele vier. Porque todos vão ressuscitar, começando do último ao primeiro. Começa de Brana e vai até Paulo. Começa daqui para lá, a ressurreição começa daqui para lá, porque eles não podem ressuscitar sem nós, eles não são aperfeiçoados sem nós. Hebreus 11, 39 e 40. Eles não podem ser aperfeiçoados, eles não podem ressuscitar sem nós. A ressurreição é daqui para lá. O sacrifício foi aperfeiçoado nas eras. Quando Cristo morreu, o sacrifício foi aperfeiçoado no Velho Testamento. E os mortos ressuscitaram. E quando Brana pregou os trovões, o sacrifício foi aperfeiçoado das eras. Tudo estava perfeito, não tem falta em lugar algum. Tudo está revelado. Eu sou aquele que estava morto, e tão morto que estava que a lua o declarou morto, o sol o declarou morto.
Você vê que o sol escureceu, declarou que ele estava morto, que ele era o dono da natureza. Que coisa, ele era o cabeça da natureza. A natureza provou isso. É o nosso Criador mesmo, é o corpo dele que morreu. A natureza sentiu naquele momento. A lua o declarou morto, o sol o declarou morto. Agora você tem que saber, o sol o declarou morto, a lua o declarou morto. Agora a igreja, a lua, tem que declarar o vivo. A lua, a igreja, o declara vivo. Os trovões foram revelados. Ele vive. Você sai gritando, ele vive. Como ele vive? Ele vive em mim. Os trovões foram revelados. Deus quer gente nesse tempo que faz como aquelas mulheres fizeram. Ele vive. Foi falar para os outros, ele vive. Deus tem uma igreja na terra hoje que está dizendo, ele vive. Os trovões foram revelados, tendo 7 selos. Cristo vive. Não é apenas uma mecânica, a dinâmica chegou. Foi mecânica 2 milênios, mas em 1963 virou dinâmica. Entrou dinâmica na mecânica e a coisa funcionou. Aleluia. Oh, isto é bom demais. Toda a natureza o declarou morto, mas agora todo mundo o tem que reconhecer que agora ele vive. Ele não foi somente a mecânica, a palavra de Deus. Se a pessoa não entender, ele não foi somente a mecânica, a palavra de Deus. Isso aqui é mecânica. Mas a hora que você abre Apocalipse 10, 8 a 11, e come aquele livrinho, aí não há mais mecânica, é dinâmica. Aquilo que era mecânica, agora é dinâmica. Esta Bíblia estava uma mecânica. Jesus chegou e pôs ela a funcionar. O Velho Testamento está parado, Jesus veio e pôs ela a funcionar. O Novo Testamento estava parado, Brana veio, a dinâmica veio nele e pôs o Novo Testamento funcionar. Os selos estavam selados, ninguém sabia nada daquilo. O Apocalipse é um segredo total. A dinâmica chegou em William Marion Branham e pôs o Apocalipse funcionar. Você que lê os selos e não vê essa Bíblia funcionar, você está muito mal. Você lê as 7 eras e não vê a Bíblia funcionar. Oh, desde as 7 eras, Branham estava fazendo aquilo funcionar. Era uma mecânica, virou dinâmica. Mas se você não unir, meu filho, você tem que unir. Aqui está a mecânica. Vou usar a maior simplicidade que muita gente não entende. Mas aqui está a mecânica, a Bíblia Sagrada. Aqui está a mecânica. Aqui está um livrinho chamado A Nascer do Sol. Aqui a dinâmica. Isso daqui fez isso daqui funcionar. É isso daqui. Tem gente que diz, não, agora eu vou ficar só com a mensagem. Isso está errado. Você não pode fazer só a dinâmica funcionar se ela não tem mecânica. Tem que haver a mecânica, e a mecânica está aqui. Deus prometendo, eu farei isto. Nos dias tal, nos dias da voz do 7º anjo, eu farei isto. Branham chegou, provou que ele era aquela voz, e a Bíblia começou a funcionar. Aquilo começou a reluzir diante do povo. Algo aconteceu, a Bíblia criou vida. Na mão de Branham, quando ele chegava com essa biblinha assim, ó, funcionava. Agora você tem que saber para que funciona hoje. Hoje eles querem pegar e fazer. Olha, a igreja vai ter que fazer o que Branham fez. É mentira, não é daquele jeito. Não é a igreja fazer aquilo que Branham fez. Branham veio com o ministério de São Lucas 17, 26 a 30, de São João 14, 12, de Atos 3, 19,
de Apocalipse 10, de 1 a 7, e outras escrituras, Mateus 17, 11, ele veio cumprir isto. Agora o que você tem que fazer é comer esse livro, e depois que você comeu a dinâmica, você vê como que a mecânica funciona. Esta mensagem, você não pode ter esse livro sem esta Bíblia, mas você não pode ter esta Bíblia sem este livro. Isso daqui é a mecânica, isso daqui é a dinâmica. Alguém está me dizendo aí, ô pastor, é o contrário, cruza as mãos. Não, agora não é tempo mais de cruzar as mãos, ele já morreu, já cruzou. Agora eu estou certo, a dinâmica é na mão direita. Esta aqui é a mecânica. É a Bíblia que o mundo tem e não funciona na igreja, não funciona em casa, não funciona em lugar nenhum. É mecânica apenas. Eles têm a Bíblia aberta em todos os lugares públicos. Tem Bíblia aberta. Você vai na Santa Casa, tem um lugar que tem a Bíblia aberta. Olha lá no juiz jurado, tem Bíblia aberta. Mecânica. Abra uma mensagem dessa, dinâmica. Aqui está a dinâmica da mecânica. Você só sabe fazer essa mecânica funcionar se você colocar essa dinâmica aqui dentro. Se você usar a dinâmica, mas se você quiser usar sua mensagem sem a mecânica, você não vai a lugar nenhum. Não se anda sem mecânica. Pois Deus deu a terra, a mulher, para o homem, uma mecânica que ele entra nela e a dinamiza. Por isso eu usei o caráter da mulher, é a dinâmica. A beleza da mulher é a mecânica. De mecânica nós estamos saturados. O mundo está saturado de mecânica, mulheres bonitas. Mas de dinâmica, de caráter, está faltando. O mundo está saturado de igrejas mecânicas. Mas de caráter, que tem a igreja de Cristo, a vida de Cristo na igreja, está faltando, falta dinâmica, ela tem muita mecânica, a igreja é bonita, a igreja faz grandes coisas, a igreja chama atenção. Você sabe que não é o homem que chama atenção, é a igreja que chama atenção. A igreja está chamando a atenção, está faltando caráter. Por isso, as mulheres que ouvem esta mensagem do profeta, elas têm que unir, minhas irmãs, a mecânica que vocês têm com a dinâmica, com a obediência a essa mensagem. Se não obedecer esta mensagem, juntamente com esta mecânica, se você não obedece, você apenas é uma mulher mecânica, não tem dinâmica. Não tem vida de Deus, tem apenas coisa sexual. Me perdoe, mas o que se torna reticência. Apenas brincadeira de sexo. Ela é mecânica. Ela não tem dinâmica, ela não tem caráter. Ela precisa ter caráter. Para unir com esta mecânica da Bíblia, dinâmica e mecânica, você usa. Aí você toma a mulher, essa mecânica, e usa com essa dinâmica. Olha no espelho da palavra para ver o que você é. Se não obedece esta palavra, homem e mulher, nós, se não obedecemos esta palavra, nós somos apenas uma mecânica. Cadê a dinâmica? É o funcionamento, é a obediência. Aí está a mecânica da mulher, a beleza, a atração, a sensualidade. Cadê a dinâmica? O caráter, uma boa esposa, uma boa mãe de filhos. Isso é o que falta no mundo. O mundo está assim, de mecânica, mulheres mecânicas, igrejas mecânicas. Mas Deus veio trazer, através da mensagem de William Branham, uma noiva dinâmica. É isso aqui que ele vem ensinar. Eu não vou ter tempo de falar tudo, mas pelo menos mais esse parágrafo, porque amanhã cedo eu tenho uma boa mensagem para dar sequência aqui. Mas deixa eu terminar. Mas agora, todo mundo tem que reconhecer que ele agora vive. Ele não foi somente a mecânica, a palavra de Deus, foi também a dinâmica que provou a mecânica. Se eles
se sendo o noivo, a noiva tem que aparecer porque ela é parte dele. E ela somente pode ser a manifestação do cumprimento de toda a revelação. A noiva, quando ela aparece, ela é o cumprimento de toda a revelação. Olha, por isso eu te digo, esta é a noiva. Tudo foi revelado. William Branham revelou tudo. Revelou tudo. E coisas que as pessoas não sabiam e que estão esperando, já aconteceu. Porque aquilo foi lá atrás. Aqui agora era apenas para ter uma noiva dinâmica, para fazer esta mecânica que é livro apenas. Quero usar outro lado. Você tem a Bíblia, livro, mecânica. Você tem o espírito da Bíblia, dinâmica. Você tem o livro do profeta, mecânica. Isto é apenas livro, mensagem é livro apenas, são letra, a letra mata. Mas o espírito desta mensagem é a dinâmica. E o espírito desta mensagem é revelado. Tudo está revelado. Deixa eu repetir isso daqui. Isso é mais do que importante para o eleito. E ela somente pode ser a manifestação do cumprimento de toda revelação. Esta noiva dinâmica, ela só pode manifestar a ele. Porque dizer que Apocalipse 10 não cumpriu é dizer que Jesus Cristo não manifestou. E ele manifestou em William Branham. E quem não viu, não viu, porque já faz tempo. Agora ele está manifestado por aqui. Você é uma manifestação dele? Então você vê, ele manifestou lá. E tem gente que pensa que vai fazer a coisa funcionar com aquela manifestação. E não, eu também pensava que chegou nos Estados Unidos, Deus parou. Eu pensei que era assim. Depois me foi revelado que Deus não parou nos Estados Unidos, porque lá foi o entardecer. E tinha que aparecer a noiva verdadeira, e a noiva verdadeira aparece após a meia-noite. O que após a meia-noite? Após a revelação dos 7 selos. E quem é que disse, eis aí vem o esposo? Foi Branham. À meia-noite ouviu-se um clamor, eis aí vem o esposo. Foi a mensagem da revelação dos 7 selos. É que estava dizendo, aí vem o esposo, sair ao encontro. Quem que vai sair ao encontro? É a esposa. Mas quem está apenas crendo na primeira e segunda etapa e ficar no entardecer da mensagem do irmão Branham, eles vão ficar apenas lá atrás em 1962. Enquanto que de 62 para 63 a 65, escureceu. Foi para meia-noite. Foi a revelação dos 7 selos. Irmão Branham falou, eles têm um filme aí que diz 3 minutos para meia-noite. Guarde bem, irmão Branham falou isso. Existe um filme, 3 minutos para meia-noite. Mas quando ele pregou os selos, ele diz assim, é meia-noite. O filme até hoje continua dizendo, faltam 3 minutos para meia-noite. Branham já veio e disse, é meia-noite em 63. Então eu hoje não posso dizer, irmãos, é meia-noite, não. Irmãos, já está amanhecendo o dia. O dia está amanhecendo, não é meia-noite mais. Meia-noite foi quando Branham revelou os 7 trovões dentro dos 7 selos. Aquilo era meia-noite. Aí tem que aparecer uma noiva verdadeira. Ela aparece após Branham dizer, aí vem o esposo. Para quem ele está dizendo? Para a esposa. Aí vem o esposo. Ele não está dizendo aí vem o esposo para qualquer uma, para uma concubina. Deus não tem concubina. Aí vem o esposo. Ele está dizendo para a esposa. E foi a pregação de William Branham em 1963 a 65. Se o povo percebesse essas coisinhas, estaria tudo encerrado. A noiva tem que aparecer porque ela é parte dele. E ela somente pode ser a manifestação do cumprimento de toda a revelação. Ela só pode manifestar a ele. Se faz alguma coisa diferente do que faz o noivo, então não é a noiva. Porque ela é carne de sua carne, ossos de seus ossos, vida de sua vida, poder de seu poder. Ela é ele. É igual ao homem e sua esposa. Eles são um. E é tão bom quando você pode ver,
eles sendo um, marido e mulher. Vocês falam, é um casal de pombinho. Dura quando é um casal de urubu. Um casal de pombinho vai bem, ó, brincam, rulham um com o outro, né? Mas e depois, um casal de gato, um casal de cachorro. Vamos lá. Irmão Brana diz assim, ó, o mundo é como cão, engole cão, come cão. Ele diz, mas Cristo gera ungidos. Você tem que saber o que você está gerando. É tão bom ver isso daí. Ela é ele. Olhou na mulher, viu o homem. O irmão Brana ensina isso nas mensagens. Ele diz, se você casa com uma dessas riquetas, você vai me desconcertar a minha fé em você. É Brana que diz, vai escolhendo uma noiva. Porque você quer casar com essas riquetas, essas espertinhas. Sabe de tudo, sabe mais de sexo, de pornografia do que você. Ela vai te ensinar no casamento. É uma riqueta. Ela te ensina, você que veio da roça, que não estudou, que não pensou muito nisso, ela vai abrir sua mente como a serpente abriu a mente de Eva lá no Éden. Vocês estão me entendendo? Agora vai a esposa de Cristo. Pega a esposa de Cristo. Ela é ele, humilde como ele, vivendo pelas coisas celestiais, lutando contra as coisas carnais que lhe atormentam, que tira sua paciência, que tira o seu poder, que tira o seu caráter, lutando contra isso. O diabo querendo tirar e Deus ali dando. O diabo tirando, Deus dando. Enquanto o diabo tira do seu povo, Deus dá para os seus filhos. O diabo tira o caráter, Deus dá caráter para os seus filhos. O diabo tira a fé do povo, Deus dá revelação para o seu povo. Amém? Ela é ele, é igual ao homem e sua esposa. Eles são um. A mulher foi tomada do seu lado. Então, é da outra mensagem aqui. A mulher foi tomada do lado do marido. Aí o marido quer dar tapa nela. Não foi tomado do lado, filho. A mulher quer dominar o homem. Não, você foi tirado do lado. Não vem bicar na minha crista, não. Você foi tirada do lado. Fica no seu lugar. Se você sai do seu lugar, você é uma adúltera. A esposa de Cristo, ela para no lugar dela. Ela sabe que ela foi tirada do lado de Cristo, através daquela lança romana que saiu água, sangue, e nas tuas mãos entrego o meu espírito. Vida. Foi ali que nós saímos. Uma verdadeira esposa idônea, obediente, que ouve a Cristo, o cabeça, o marido. Ela é ele. Amém. A mulher foi tomada do seu lado, ela recebeu o espírito feminino dele e carne de seu lado, porque ele foi feito já com espírito feminino e masculino. É a criação original, tudo estava nele. Aí depois tirou o feminino e colocou nela, e ele deu nome para aquele espírito feminino, varoa, porquanto do varão foi tomado. Ele não deu o nome de bruxa. Não vou falar os outros. Chamar-se a varoa. Foi tomado do varão, do lado do varão, então ela é varoa. Aí você chama Eva, que é a mãe de todo ser humano, enquanto pai não é, porque Eva, como adúltera, ela é mãe de Caim com a serpente, mas Adão não é pai de Caim. 1 João 3,12. Não como Caim, que era do maligno, que assassinou seu irmão Abel. E por que causa o assassinou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão justa. Ela recebeu o espírito feminino dele e carne de seu lado. É por isso que ela tem que fazer igual a Cristo. Pode ser diferente. E assim se formou a mecânica e a dinâmica, a esposa. O espírito e a carne formaram a mecânica e a dinâmica. Amém? O espírito e a carne. Isso aponta tanto marido e mulher. O espírito, homem, a mulher, a carne. Forma um.
certo? O Espírito, Cristo, a igreja, a carne, forma um. Só tem que funcionar, mas não pode funcionar uma parte do outro, porque você depende da dinâmica na sua mecânica para te dar vida. Pai Celestial, obrigado pela oportunidade de crer, de ver estas coisinhas tão simples, mas que para nós se tornam tão grandes, tão maravilhosas, que nos coloca em posição, no lugar certo, Senhor. Porque o Senhor vindo para arrebatar a igreja está no lugar certo. Porque o Senhor mandou um profeta para nos posicionar no nosso lugar. A mulher está posicionada no lugar dela, como esposa, não como capacho, mas também não como cabeça. Mas ela é colocada no lugar dela. A igreja está colocada no lugar dela, Senhor. Ela não é cabeça. Ela não é aquilo que Laodiceia é. Ela não é aquilo que a grande prostituta é. Não, é ela aquela que ouve a sua voz e obedece. Ajuda-nos, ó Pai. Faça de nós uma igreja verdadeira, aquela esposa verdadeira que te obedece, que tem que perguntar para o Senhor: posso fazer isso? O Senhor permite que eu faça isso? Eu tenho vontade, mas o Senhor permite que eu faça? Se o Senhor fala, não, minha vontade cai por terra, porque o que vale não é a minha vontade, é a sua vontade. O Senhor é o cabeça, é o pai de família. Obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que esta mensagem possa redundar em bênção espiritual para sua igreja, para todos nós. No nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ele sabe tudo sobre o universo, tudo o que existe no ar. Sabe exatamente quantos litros d'água tem nos rios e no mar. Sabe quantas vidas tem na natureza, quantas flores tem nos bosques e jardins. Sabe onde nasce o vento e conhece onde ele vai ter fim. Ele também sabe os metros e centímetros entre a terra e o céu. Sabe decifrar o fim da matemática sem colocar no papel. Ele não copia nada de ninguém, nem precisa aprender para ensinar. Ele tem as escrituras dos planetas e o seu nome é Jeová. Ele entra pelo gelo, sai de dentro de um vulcão, desce num despenhadeiro, sem levar nem arranhão. Passa no meio das nuvens, toca no fundo do mar, entra dentro de uma rocha e sai do lado de lá. Ele sabe quantas veias tem dentro de um coração, pega todas as baleias e põe na palma da mão. Quantos fios de cabelos que a humanidade tem, ele ajuda todo mundo e não se esquece de ninguém. Ele também sabe os códigos secretos dos exércitos da terra. Não precisa de aviões, mísseis e bombas para vencer uma guerra. Sabe todos os segredos mundiais, do seu olho ninguém pode escapar. Toda forma de linguagem ou dialeto ele sabe interpretar.
Ele tem nossas impressões digitais e conhece todos nós. Ele ouve as orações que a gente faz sem confundir uma voz. Ele vê os crimes que os homens cometem, sabe quem esquece o amor e faz o mal. Está tudo registrado em sua memória para o juízo final. Ele entra pelo gelo, sai de dentro de um vulcão, desce num despenhadeiro, sem levar nem arranhão, passa no meio das nuvens, toca no fundo do mar, entra dentro de uma rocha e sai do lado de lá. Ele sabe quantas veias tem dentro de um coração, pega todas as baleias e põe na palma da mão, conta os fios de cabelos que a humanidade tem. Ele ajuda todo mundo e não se esquece de ninguém. Ele é Deus. Graças a Deus. Coisa muito boa, né? Deus abençoe nossos irmãos que estão conectados conosco através da internet aí por várias partes do país. Irmão Alain Família, irmão Oswaldo, irmão Luiz Custódio, São José dos Campos, São Paulo, Deus abençoe. Deus abençoe o irmão Haroldo e família, São João Batista, Santa Catarina. Irmão Abadi e família, Araguari, Minas Gerais. Irmão Antenor, Ribeirão Preto, São Paulo. Irmão Antônio Nunes, Rio de Janeiro. Deus abençoe, irmão Antônio Nunes, meu abraço. Irmão Celso e família, irmão Manuel e família, irmão Weber e família, Salvador, Bahia. Muito bom ter esse povo conosco, né? Irmão Carlos, irmão Lendina, irmão Alisson e Sara, Santa Catarina. Irmão Felipe dos Santos, irmão Carlos Eliel e família, João Pessoa, Paraíba. Irmão Cláudio Martins, aqui em Franca, Deus abençoe. Irmão Paulo, Cleude, Valtencir, Valdeir, Giovana, Vicente, Dulce, irmão Paulo, Juiz de Fora, Minas Gerais. Irmão José Castro e família, irmão Nascimento, irmã Vera, Criciúma, Santa Catarina. Muito bem, Deus abençoe todos vocês aí de Criciúma. Irmão Claudemir e família, irmão Edivaldo e família, irmão Enar Leal, Gravataí, Rio Grande do Sul, Deus vos abençoe. Irmão Gilberto e irmão Mateus em Imbituba, Santa Catarina. E Gilberto sempre dando umas voltinhas para perto dos peixes, né, rapaz? Coisa boa. Deus abençoe, irmão Dirceu e família, irmão Daniel em Paranaguá, Paraná. Irmão Isaías e família, irmão Tiago, irmão Samuel Álvares Machado, São Paulo. Irmão Jomar e família, Eldorado, Rio Grande do Sul. Irmão José Dolari e família, irmão Mesquita e família, irmã Camila Chaves, irmão Lauro Sieves, Curitiba, Paraná. Família Kovacs, Portugal, Deus vos abençoe. Irmã Luzia, Vista Alegre, Minas Gerais. Irmão Lorival, irmã Ruth, irmão Antônio Carlos e família, Batatais, São Paulo. Irmão Marcos Roberto e família, irmão Sebastião e família, Presidente Prudente, São Paulo. Irmão Pastor Paulo e família, Londrina, Paraná. Deus abençoe, irmão Otacílio de Andrade, irmão Moisés, Silvina, Marcos, Marta, Izete, José, Wilton e esse outro aqui, Chile, meu Deus do céu, está difícil para ler aqui, Vitória e Espírito Santo. Né, você vai ver? A máquina não deu conta, viu? Tem que dar um jeito nisso daí. Irmão Paulo, irmã Johnny, seus filhos, Antoni, irmã Priscila, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Etiele, né? Lá de Vitória, Espírito Santo, junto lá com o irmão Otacílio, que agora com a internet na casa dele vai fazendo uma igrejinha lá no Espírito Santo. Deus abençoe. Irmão Rogério e família, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Deus abençoe Tabernáculo Brana, São Joaquim da Barra, São Paulo. Irmã Luzia, irmão Oswaldo, irmã Amélia, ouvindo em casa em São Joaquim da Barra. Irmão Juarez e Mandilson, irmão Manuel, Passos, Minas Gerais. Irmão Márcio e família, Conceição da Barra, Espírito Santo. Irmão Ney e família, Arara, São Paulo. Irmão Sandro Ferreira e família, Ananindeua, Pará. Amém.
Irmãos, amanhã, se Deus quiser, teremos mais um culto de manhã, às 9 horas, com mais uma mensagem para ajudar cada um que quer ser ajudado amanhã cedo aqui no Tabernáculo Brana, em Franca, São Paulo, Brasil. Amém? Deus abençoe. Vamos em paz. Boa noite, Brasil. Boa noite, Portugal. Boa noite, povo de Deus.